O Antigo Egito é conhecido por seus monumentos e faraós, mas também por seu profundo fascínio com a morte. Para os egípcios, a morte não era o fim, era apenas o começo de uma nova jornada espiritual. Essa crença moldou tudo: religião, arte, política e arquitetura. Especialmente as famosas pirâmides e tumbas. Acreditavam que a alma era composta por várias partes, como o Ka, o Ba e o Ak, cada uma com um papel específico. O Ka era a força vital, que precisava de oferendas após a morte para continuar existindo. O Ba era como uma personalidade que podia sair do corpo e visitar o mundo dos vivos. O Aka era a forma espiritual transformada após a morte, o estado ideal de existência eterna. O destino da alma dependia do ritual da pesagem do coração diante do deus Osíris. Nesse julgamento, o coração do falecido era colocado numa balança contra a pena da deusa Maat. Se o coração fosse mais leve, a alma seguiria para a vida eterna. Se mais pesado, seria devorada pelo monstro Amit. Os egípcios preparavam-se durante toda a vida para esse momento, com orações, rituais e comportamentos morais. O Livro dos Mortos era um guia espiritual, com feitiços e instruções para atravessar o submundo. Era colocado dentro das tumbas para ajudar a alma a se defender de perigos e alcançar o além. A morte envolvia um processo complexo de mumificação, com rituais sagrados e símbolos secretos. O corpo precisava ser preservado, pois seria reconhecido pela alma no outro mundo. Órgãos eram retirados e colocados em vasos canópicos, cada um protegido por um deus específico. O coração era o único órgão mantido no corpo, pois seria julgado no além. A cerimônia de abertura da boca era realizada para restaurar os sentidos do morto na vida pós-morte. Eles acreditavam que o espírito precisava comer, ver e falar no outro mundo. Nas tumbas, pinturas e inscrições contavam a trajetória do morto, protegendo sua alma e invocando os deuses. Os túmulos eram verdadeiras casas eternas, repletas de objetos, joias e alimentos para a vida após a morte. Os rituais funerários podiam durar até 70 dias e envolviam sacerdotes, hinos e oferendas. As almas atravessavam o Duat, o mundo subterrâneo cheio de perigos e provas espirituais. Nesse caminho, o falecido enfrentava serpentes, monstros e portões guardados por deuses. Cada etapa era um teste de pureza, coragem e sabedoria. E o Livro dos Mortos era a chave. O julgamento final diante de Osíris determinava se a alma seria acolhida ou apagada. Aqueles que passavam viviam na Campina dos Juncos, um paraíso onde tudo era abundante. Esse paraíso era descrito como uma extensão ideal do Egito, fértil, equilibrado e eterno. As almas felizes viviam em paz, colhendo, navegando e convivendo com os deuses. Mas os que falhavam no julgamento enfrentavam o esquecimento eterno, o pior destino possível. A vida após a morte não era um mistério passivo, era estudada, escrita, vivida nos templos e escolas sacerdotais. Faraós eram vistos como deuses vivos e seus túmulos eram portais para o mundo espiritual. A pirâmide era mais que uma tumba, era um mecanismo espiritual de ascensão da alma. O formato triangular representava o raio solar e a escadaria simbólica até o céu. Dentro das pirâmides, passagens secretas e câmaras ocultas indicavam um profundo conhecimento espiritual. Os textos das pirâmides eram as inscrições mais antigas sobre a vida após a morte já registradas. Eles continham encantamentos para guiar o rei no além e para se unir ao deus Ra no céu. Os sarcófagos eram mais que caixões. Eram embarcações sagradas para a travessia espiritual. Alguns eram esculpidos em pedra maciça, com detalhes cósmicos e inscrições mágicas. Estátuas funerárias, como os Ushabtis, acompanhavam os mortos para servi-los na eternidade.
Os templos também tinham áreas dedicadas aos rituais de morte e renascimento espiritual. A relação entre os vivos e os mortos era intensa. Oferendas eram feitas regularmente aos antepassados. Os egípcios acreditavam que os mortos podiam interceder pelos vivos e que seus espíritos nunca morriam. Era comum manter imagens de parentes em casa, com orações e refeições em sua honra. A comunicação com os mortos era parte natural da vida cotidiana egípcia. Os egípcios não temiam a morte. Eles a estudavam com devoção, como um portal para a imortalidade. Para eles, a preparação espiritual era tão importante quanto a material. A vida terrena era apenas um ensaio para a eternidade, um momento de aprendizado para o além. Cada ação, palavra e intenção tinha peso na balança do julgamento pós-morte. Os iniciados aprendiam sobre símbolos sagrados, hinos secretos e o mapa do mundo subterrâneo. Hieróglifos funerários usavam códigos que apenas sacerdotes conheciam para proteger a alma. Alguns túmulos continham inscrições que falavam diretamente com os deuses, em linguagem ritualística. Os textos dos caixões, mais tarde, expandiram o conhecimento das pirâmides e chegaram à nobreza. Com o tempo, as ideias da vida após a morte deixaram de ser exclusivas da realeza e alcançaram o povo. Isso mostra que a imortalidade era vista como um destino possível a todos, não apenas aos reis. Cada pessoa tinha a responsabilidade de se preparar espiritualmente, mesmo sem riqueza. Os deuses ligados à morte, como Anubis, Osíris e Thoth, eram reverenciados em templos e rituais. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guiava as almas e supervisionava a mumificação. Thoth, o escriba divino, registrava o julgamento e as palavras da alma. E Osíris, o deus da ressurreição, era o juiz supremo da alma. A figura de Osíris era central na esperança de renascimento espiritual. Sua própria história, de morte, desmembramento e ressurreição, simbolizava o ciclo da vida eterna. Muitos egípcios desejavam se tornar como Osíris após a morte, renascendo no além. As práticas funerárias eram um reflexo direto desse desejo: preservar, honrar e renascer. As câmaras funerárias eram decoradas com cenas do cotidiano. Acreditava-se que tudo isso continuaria no além. Objetos simples, como pente, sandálias ou jogos, eram colocados junto ao corpo para uso eterno. Mas também havia amuletos mágicos, escaravelhos, olhos de Horus e anéis com proteção espiritual. Esses itens não eram simbólicos apenas. Acreditava-se que tinham poder real no mundo espiritual. O amuleto do coração, por exemplo, impedia que o coração testemunhasse contra o morto no julgamento. Tudo era meticulosamente planejado para garantir que a alma chegasse com segurança ao destino final. Os cantos e orações realizados pelos sacerdotes tinham funções específicas em cada etapa da transição. Nada era feito ao acaso. A espiritualidade egípcia era uma ciência da alma, complexa e profunda. Estudos modernos mostram que os egípcios conheciam detalhes anatômicos e espirituais impressionantes. Algumas tumbas escondem passagens e câmaras ocultas, talvez com segredos ainda não revelados. Mistérios como os da tumba de Tutankhamon continuam a intrigar arqueólogos e espiritualistas. A maldição dos faraós, por exemplo, é vista por muitos como uma manifestação espiritual verdadeira. Outros acreditam que é uma coincidência, mas os egípcios, com certeza, criam no poder da alma. Hoje, muitos estudiosos e místicos acreditam que os egípcios acessavam dimensões além da nossa. Eles viam a Terra como uma cópia imperfeita do mundo eterno, o verdadeiro lar da alma. A busca pelo equilíbrio, pela harmonia, Ma'at, era o caminho da iluminação. Esse equilíbrio deveria estar no coração, nas ações e no universo.
E era isso que o julgamento do coração avaliava, não apenas atos, mas a vibração da alma. A vida após a morte egípcia não era um céu estático, mas um estado de consciência desperta e ativa. O iniciado, ao morrer, tornava-se parte do cosmos, unido aos deuses e às estrelas. Os egípcios olhavam para o céu, para as constelações, acreditando que suas almas viveriam entre elas. Hoje, muitos se perguntam, de onde vieram esses conhecimentos? Como sabiam tanto sobre o invisível? Talvez essas ideias tenham vindo de um tempo perdido ou de uma sabedoria ancestral além da Terra. O que é certo é que o Egito Antigo nos deixou um legado espiritual profundo e enigmático. E até hoje, seus rituais e crenças sobre a morte nos fazem refletir sobre a alma e o destino eterno. Porque para eles, a morte não era o fim, era apenas o início de uma nova eternidade.